Pessoal, bom dia para todos vocês. É um prazer enorme nós estarmos aqui hoje, nesse último dia da nossa terceira semana acadêmica de Psicologia da Faculdade Pitágoras. Sejam muito bem-vindos. A repercussão que a gente tem tido até esse momento aqui na semana acadêmica tem sido muito positiva. Os alunos têm gostado bastante, as pessoas de fora da faculdade também que estão participando também têm elogiado bastante o nível das palestras, as discussões posteriores. Então, desejo uma excelente palestra para todos nós. Eu vou fazer a apresentação do André antes de passar a palavra para ele. Deixa eu pegar aqui a programação. Como eu já havia adiantado, para quem estava aqui no inicinho, né? Eu sou suspeito para falar sobre o André, porque o André foi meu orientador de mestrado e estava na minha banca de doutorado. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas agora eu vou passar para as credenciais acadêmicas do André. O André Martins é filósofo e psicanalista. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, do Núcleo de Bioética e Ética Aplicado, no BEA, e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. O André também é membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e do Espaço Analytique de Paris. É autor do livro Pulsão de Morte por uma Clínica Psicanalítica da Potência, o qual eu indico fortemente para todos vocês. É organizador dos livros O Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, pela editora Martins Fontes, As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche, pela editora Civilização Brasileira, e Spinoza et la Psychanalyse, pela editora Hermann. É autor de diversos artigos científicos publicados no Brasil, França, Portugal, Alemanha, Bélgica, Hungria e Estados Unidos, e divulga o seu pensamento pelo canal do YouTube André Martins Filosofia, vocês podem buscar, e pelo Instagram, que eu coloquei o link aí, @André Martins Filosofia. André, fica à vontade, tem uma excelente palestra. Obrigado, Lucas. Então, repetindo, né? É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É sempre muito bom estar com você. Foi, enfim, o tempo que você ficou no mestrado e depois no doutorado foi um prazer nosso convívio. Eu admiro também seu trabalho, acompanho no Instagram, curto lá, né? Enfim, recomendo também para as pessoas. E então, eu nem me lembro exatamente o título que eu dei, né? Você pode ler o título? Posso. O título da sua palestra ficou Spinoza para a Clínica, Afetos, Mente e Psiquismo. Perfeito, ok. Então, aí eu enumerei aqui 4 pontos em que eu acho que a filosofia do Spinoza, que é reconhecidamente uma filosofia terapêutica, que ela pode incidir, interagir, potencializar a clínica. No caso, eu penso na clínica psicanalítica enquanto psicanalista. E penso, sobretudo, em Winnicott, que é o psicanalista que eu gosto, enfim, que eu sigo, que faz mais sentido para mim. Mas acredito que, enfim, de um modo geral, a gente pode pensar Spinoza para a clínica, né? Para a clínica psicoterápica, né? Bom, então eu pensei em 4 pontos. Eu fiquei satisfeito com o seu convite também, porque me forçou a anotar esses 4 pontos, né? Não escrevi um texto, mas anotar esses 4 pontos. Que em esse livro, Spinoza e la Psychanalyse, que eu organizei e publiquei lá em Paris, é com os textos das apresentações de um congresso que eu organizei em 2007, em Paris, Spinoza e a Psicanálise. E a minha apresentação nesse congresso em 2007 foi o título da minha apresentação, que ficou o título do texto publicado, foi uma pergunta, né? Pode Spinoza contribuir para a clínica psicanalítica? Ponto de interrogação. A minha resposta foi que sim, continua sendo que sim, cada vez mais. E lá naquele momento eu apresentei sobretudo a questão da ontologia. Eu vou falar rapidamente como uma introdução e vou passar para esses 4 pontos. Então eu me sinto de algum modo, né, retomando aquele fio condutor e aprofundando ele, né? Bom, em relação a essa introdução, é quase uma historinha, uma anedota verdadeira, né?
que eu acho bem significativa e também provocativa, né? Para a gente pensar, enfim. Porque o Freud, a primeira tópica dele, né, vou falar rapidamente, enfim, as pessoas conhecem mais ou menos e vários outros teóricos e professores explicariam com mais detalhes e melhor do que eu. Na primeira tópica dele, ele tem aquele modelo do inconsciente e do consciente e do pré-consciente. Ele mesmo sente aquele modelo, essa tópica, de algum modo como insuficiente ou insatisfatória para ele, porque ele percebe que aquela ideia inicial dele de trazer o inconsciente ao consciente não bastava, não estava tendo a força suficiente para vencer os sintomas. O paciente ficava consciente do seu inconsciente e, no entanto, o inconsciente continuava agindo, ou seja, continuava sendo inconsciente. Bom, e a segunda tópica, que foi inaugurada em termos de texto, né, de publicação, com o texto O Ego e o Id, ele começa, quer dizer, existe um primeiro item, um primeiro pequeno capítulo no livro, em que ele apresenta isso que eu acabei de dizer, né, essa passagem da primeira tópica para a segunda, e já o segundo pequeno capítulo, ele inicia, cujo título é o mesmo título do livro, O Ego e o Id, ou O Eu e o Isso, ele inicia esse pequeno segundo capítulo dizendo que o Grodek, né, meu amigo Grodek, que foi o tema da sua dissertação de mestrado, né, sempre me falou que nós somos vividos por algo, né, vividos por um isso. Essa ideia me parecia, enfim, bizarra e tal, mas com a minha observação eu vi que fazia sentido e que, enfim, eu resolvi levar a sério essa ideia. Claro, estou repetindo o texto, estou repetindo a ideia do texto, e aí o Freud propõe, a partir da ideia de Grodek, o conceito do isso. E por conseguinte do ego, e ele acrescenta esse excelente conceito, né, do superego. Bom, aí eu remontei para o próprio Grodek. O isso do Grodek, que é o grande tema de Grodek, ele tira a palavra de um aforismo de Nietzsche, do Para Além do Bem e Mal, em que Nietzsche diz: somos vividos por um isso. Quem age em nós é um isso, é um algo, é um isso. Esse aforismo é um aforismo em que Nietzsche está criticando o cogito cartesiano, né, que corresponde mais ou menos à frase posterior freudiana, né, nós não somos senhores na nossa própria morada. Então, esse eu que controla tudo, que é consciente e que é o ator das ações cartesiano, Nietzsche diz, não é verdade, existe algo em nós, algo afetivo, pulsional, né? Nietzsche escreve em alemão também, ele usa o mesmo termo, Trieb, né? Algo pulsional que age em nós. Bom, e Nietzsche diz, o eu é apenas um efeito de fachada desse algo, desse isso. Grodek pega essa ideia e Freud pega essa ideia nietzschiana de Grodek. E algumas frases, né, eu estou inclusive, né, dizendo de propósito para ver o quanto que são retomadas por Freud. O eu é um efeito de fachada. É uma frase de Freud que está nessa proposição do Nietzsche. Mas não é só isso, porque o isso em Grodek, não é só isso, foi estranho, não é só isto. O isso em Grodek, por sua vez, não significa só esse algo de que Nietzsche fala, porque Grodek ele se baseia também em Spinoza, via Goethe, com a ideia do Gott-Natur, do Deus natureza de Goethe, que Goethe pega em Spinoza, ou seja, da substância única. Então, em Spinoza, a potência da substância, ela se expressa de forma individuada nas coisas singulares. Entre as coisas singulares, o ser humano. Então, a potência vital do indivíduo, ela é
uma expressão singularizada, individualizada e única da potência da vida de um modo geral, da substância de um modo geral. Ou seja, o isso, aí o Grodeck misturando Nietzsche e Spinoza. O isso nietzschiano em Grodeck é esse modo da substância em Spinoza. É essa potência individuada de que Spinoza fala, essa potência da vida, da substância única, do real. Bom, isso é incrível, né? Quer dizer, na origem da segunda tópica freudiana estão Spinoza e Nietzsche, que não por acaso são os autores que me interessam e que eu estudo há décadas. Bom, só que Freud, ele traz elementos, por exemplo, o superego freudiano, nesse mesmo livro, Freud pensa só como um superego castrador. Ele não pensa, por exemplo, como um papel que pode ser positivo de um falso self em Winnicott. Ele não pensa como um superego regulador, ou mais ainda, um superego que ajude a expressão da potência do id. Ele pensa só como um superego castrador e enuncia textualmente Freud que o superego corresponde ao imperativo categórico kantiano. Então é o tu deves, é o tu deves do leão, quer dizer, do camelo, né? Do camelo das três metamorfoses do espírito na introdução do Assim Falava Zaratustra de Nietzsche. Então é o tu deves. Bom, e Freud, ele também traz elementos, ele pensa isso e essas pulsões, ele mesmo também menciona, ao modo de Platão, como a parte do mundo sensível bestial, perigosa e, num certo sentido, nociva, né, para o eu. Então, o Freud reestabelece, apesar, digamos, dessa influência e origem nietzschiano-espinosista via Grodeck, ele reestabelece uma dicotomia que eu adjetivo como metafísica, como claramente metafísica, opondo o isso de um lado e o superego e o ego de outro, né? Que não estão presentes nem em Nietzsche e nem em Spinoza. Bom, só que tem uma carta do Freud, do próprio Freud, para o Grodeck, que dá a deixa, ou que permite a gente interpretar aí essa diferença que o Freud estabelece, se afastando de Nietzsche e Spinoza e de Grodeck também. Escreve Grodeck, escreve Freud para Grodeck. O meu isso vem do seu, mas o meu é acomodado e burguês. E eu acho interessante, porque o isso em Freud, ele não a gente poderia pensar, ele não é acomodado e burguês, ao contrário, ele é destrutivo, né, que depois Lacan retoma essa mesma metafísica, essa mesma dicotomia metafísica e pensa o real como destrutivo. Então, o isso em Freud, ele é destrutivo, ele irrompe, é disruptivo, ele é perigoso. Como assim o próprio Freud diz que ele é acomodado e burguês? Porque o acomodado e burguês e a transgressão são a mesma coisa. Ou seja, mantém a mesma dicotomia. Quando a gente volta para o Grodeck e do Grodeck para Spinoza e Nietzsche, né, e para Spinoza e Nietzsche juntos, a gente vê um isso criativo. O que não aparece em Freud, esse isso criativo. Bom, isto que eu acabei de apresentar, a gente pode entender, e é o tema do meu livro que você mencionou, obrigado, que é apresentado por Freud e retomado por Lacan com a ideia de que a pulsão de morte seria originária. Que em Lacan também se expressa na ideia de um real destrutivo, um registro do psiquismo como um real destrutivo que necessitaria ser encoberto pela imaginação, pelo imaginário e organizado pelo simbólico, que não tem nada a ver, no meu entender, com o simbólico grodeckiano, por exemplo, que seria um simbólico criativo e não gramatical, e não que vai impor regras gramaticais. Ou seja, a dicotomia que Freud coloca na tese que ele busca em Grodeck, Nietzsche e Spinoza,
a dicotomia metafísica aparece claramente na ideia de uma pulsão de morte originária. Spinoza, bom, Nietzsche também com vontade de potência, mas Nietzsche trabalha com noções mais do que com conceitos. Então, não fica tão explícito, tão nítido assim. Spinoza e Winnicott se opõem radicalmente a essa tese da pulsão de morte como originária. Em Spinoza, a potência da substância, tanto de um modo geral, da vida de um modo geral, quanto individuada em nós, é o que ele chama de conatos, é uma potência de expansão, uma potência criativa e expansiva. Em Winnicott, o Winnicott fala da força vital. A força vital, que é a força que observa-se, né? Quer dizer, a teoria freudiana, inclusive, é não só anti-intuitiva, como, no meu entender, delirante, né? Falsa. Observa-se, qualquer bebê recém-nascido, ele nasce com uma potência de expansão. E, como o Winnicott diz, com um gesto espontâneo que busca o mundo, que quer trocar com o mundo. Mais um ponto nessa análise, nessa observação inicial, fica claro que o bebê, e isso a gente vê inclusive no recém-nascido, o desejo dele não é movido por nenhuma falta. O desejo dele é um desejo de curiosidade, de troca, de devorar o mundo, né? De trocar com o mundo, de experimentação, de curiosidade. O desejo ele só passa a ser movido pela falta, e mesmo assim essa passagem não é absoluta, passa-se a ter os dois desejos, né? Acrescenta-se o desejo pela falta, pela reatividade. Ou seja, alguma agressão, alguma comparação, mais ou menos inconsciente, mais ou menos consciente, e passa-se a desejar também, não só pelo excesso de potência e pela troca que nos alimenta e que nos expande, como também pela falta. Dizer que todo desejo é movido pela falta, no meu entender, não faz nenhum sentido, não corresponde à realidade. Claramente não corresponde à realidade. Assim como em Freud já aparecia, dentro dessa dicotomia metafísica, a ideia de que o prazer é definido somente como descarga de tensão, ou seja, somente reativo. Mais uma vez, Freud, de algum modo, né, pela experiência pessoal dele, não sei, ele não conseguiu captar para a teoria dele uma obviedade que existe o prazer que é o da descarga, mas que é um prazer que a gente vai ver hoje, né? É um prazer menor, e o prazer maior, que é o da realização, da expansão, da criatividade, da criação. Ok. Então, o primeiro ponto, então... André, oi. Só antes de você começar, você poderia tirar o fone, porque eu acho que ele tá esbarrando na sua camisa, esbarrando tá minha... dando um Claro. barulhinho. Ó, eu vou... Obrigado por avisar. Eu vou puxar assim, que aí não esbarra. Ontem Beleza. esse mesmo problema. Aí eu seguro assim. Beleza. Eu falo me mexendo e fica... Isso, ele fica batendo. Bom, então esse é o primeiro ponto que eu trouxe, né, e que retoma o que eu havia falado nas outras ocasiões que eu abordei esse tema, e que é o ponto principal. Então, que é a ideia do conatos em Spinoza, entre parênteses, que mais ou menos corresponde com a de pulsão vital em Winnicott, e que lembra também, tem aproximações com a vontade de potência em Nietzsche, se opõe de modo excludente à ideia da pulsão de morte como originária. Eu publiquei um texto na França, naquela época, 2008, acho, não sei, 2009, que justamente o título era Pulsão de Morte, Causa ou Efeito? Então, se a gente quiser chamar de pulsão de morte, ok, mas é evidente que é um efeito de uma reatividade, de uma defesa psíquica. Nunca uma causa. E eu até, nesse texto, eu brinco, assim, faço uma zoação, né, irônica, com o Freud citando Nietzsche. O Nietzsche, ele está zoando com Kant, as faculdades kantianas, né? Que o Kant usaria o termo faculdade disso, faculdade daquilo, para explicar alguma coisa, quando, na verdade, é só uma descrição do fato, e que Kant estaria confundindo causa e efeito. Spinoza também faz essa crítica. Opa, peraí, as pessoas confundem causa e efeito. E pega a causa, e para explicar a causa, como não conseguem, projetam como se fosse um efeito, mas na verdade estão só espelhando a causa, espelhando o efeito como se fosse causa. E aí o Nietzsche diz,
zoando com o Kant, né? Ele cita Molière, que no Doente Imaginário, o doente pergunta para o médico: doutor, o que me faz ter sono o tempo inteiro? E aí o médico responde: é a sua faculdade dormitiva. Ou seja, ele não sabia explicar, ele disse que a causa era o efeito projetado como fosse a causa. E para mim é evidente que a pulsão de morte do Freud é isso. Ele não sabe explicar. Isso fica explícito, inclusive, naquela carta, a famosa carta que o Freud responde a Einstein: por que a guerra? Né? E que Einstein pergunta, né, renomado doutor Freud, por que a destrutividade humana? E Freud responde: é devido a uma pulsão destrutiva. É idêntico à mulher. Idêntico. Bom, ok. Então, esse é um primeiro ponto, né? E isso eu acho fundamental para a clínica. Por quê? Porque, ao invés de pensar que existe, digamos, uma entidade, uma doença, e que é preciso extirpar aquela doença ou lutar contra aquela natureza, a perspectiva passa a ser, no certo sentido, a oposta a essa, que é assim: se existe um adoecimento psíquico, uma enfermidade, né, que é não firme, um enfraquecimento psíquico, esse enfraquecimento, a partir disso que a gente acabou de comentar, né, que eu acabei de apresentar, se existe uma enfermidade psíquica, um enfraquecimento psíquico, é devido ao que o Spinoza chama de causas externas. Causas externas, a princípio introjetadas, mas continuam sendo externas mesmo introjetadas, porque dentro não há pulsão de morte. Dentro há uma potência de vida. Dentro há um conatos, uma potência de expansão, uma força. Então, se essa força ela está sendo vencida pelas causas externas introjetadas, o nosso trabalho, o trabalho de um psicoterapeuta, é de buscar essa potência. A doença, digamos, ela está sendo um obstáculo para essa potência se expressar. Então, não faz sentido uma ideia de que a pessoa perdeu a potência, perdeu a vitalidade. Não, não perdeu. Ela não está acessando por conta de uma dissociação psíquica, de uma dissociação na mente, né, que o Winnicott chama mente, opondo ao psiquismo, por uma defesa psíquica de autopreservação. Então, mesmo a defesa psíquica, ela tem um impulso positivo, que é uma autopreservação, e que acaba adoecendo justamente porque, ao preservar da dor, preserva também do contato, do religare da pessoa com a sua própria potência. Mas a potência da pessoa é constitutiva, ela continua presente. Então, o trabalho terapêutico é de deixar novamente que essa potência se expresse. E o que está, a doença, ela está como que por cima. Ela está inibindo ou coibindo a expressão dessa potência. Isso muda tudo em relação à clínica. Você sabe que a pessoa tem a força dela, você tem que resgatar, fisgar a força dela. Então, por exemplo, num caso de depressão, eu estou vendo que eu estou falando a beça. Não faz mal não, né, Lucas? A gente tem tempo? Mais ou Temos menos? tempo, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Tá A gente tem bom. até umas 11h30, mais ou menos. Tá Tranquilo. bom. Legal. Então, vamos lá. Depois eu vou querer também parar, claro, para ouvir, ter debate e tudo mais. Mas vou tentar dar uma apressada, mas que bom que eu fico mais relaxado, não preciso atropelar aqui meus itens. Vamos pegar um exemplo de uma depressão, né? O relato da pessoa deprimida, em geral, é o relato assim: eu me perdi de mim, eu não me reconheço mais, eu não sou mais aquele que eu fui, né? Opa, por essa perspectiva que eu estou propondo, a pessoa é a mesma. Ela apenas está se identificando com a dificuldade momentânea que ela está devido à introjeção das causas externas. Então, ela pensar que ela se identificar com a depressão, ela pensar que ela passou a ter essa identidade da pessoa deprimida, é o que os Spinoza chamam de uma ideia inadequada, que está sendo um obstáculo para a cura, digamos, né? Para a terapêutica, para a melhoria. Então, por isso que
é importantíssimo, não só no caso da depressão, estou pegando só como um exemplo, ao invés da pessoa, ou pelo menos do psicoterapeuta, achar que é preciso atingir um grau de potência futuro, atingir a cura, atingir algo, não. É preciso relaxar para ouvir a si mesmo, voltar a ouvir a si mesmo, voltar a sentir a própria força. Então não é assim, eu tenho que encontrar, né, subir uma montanha, eu brinco, né, atingir o 10º Dan, igual no judô, né, o 10º Dan da elevação espiritual, para só então deixar de ser deprimido e passar a viver a verdadeira vida. Não, essa é uma pista falsa que atrapalha. A pessoa acha que ela está na vida falsa e que ela tem que atingir a vida verdadeira quando atingir o 10º grau de elevação espiritual ou sei lá do que. Não, a vida verdadeira já está presente. E imaginariamente é que a mente dela está bloqueando essa vida verdadeira por uma dissociação psíquica e achando que ela tem que se afastar cada vez mais para conseguir lá no futuro ou na elevação espiritual ou sei lá o quê, encontrei o estado alfa que é da vida verdadeira. Então, a depressão ela é atrapalhada por pensamentos platônicos, uma idealização totalmente platônica, e que vai justamente fazer com que a pessoa... Tem um item que eu ia colocar no final, depois eu retomo no final, mas eu acho que encaixa aqui também, que é assim, o paradoxo, na verdade eu penso que é uma contradição, mais do que um paradoxo, o paradoxo da esperança de cura. Muitos deprimidos, e quando eu digo deprimidos, né, se a gente for pensar em diagnóstico, que é o que menos importa nesse momento, claro, envolve outros diagnósticos, né? Mas o deprimido, com frequência, justamente porque ele está se sentindo mal, ele quer ter a esperança de que um dia ele não vai se sentir nada mal, vai ser assim, passei por uma etapa em que não existe mais dor. Ele alimenta, então, a esperança de cura, que, na fantasia dele, é, assim, um sentimento idílico, paradisíaco, nirvânico, tal, que não existe dor, nem sofrimento, nem contrariedade. Justamente porque ele, em geral, tem uma dificuldade muito grande de suportar qualquer dorzinha, qualquer tipo de dor. Então, ele idealiza o que o normal, as pessoas normais, isto é, as outras, né, vivem sem dor, sem contrariedade, sem nenhum sofrimento. E aí a esperança de cura na fantasia passa a ser assim, a esperança desse lugar perfeito. Bom, aí é importante, se possível o próprio, não ter essa ideia inadequada, que é um obstáculo para ele melhorar. E aí, claro, o psicoterapeuta, com certeza, né? Agora, se ele achar que pulsão de morte originária, vai ficar difícil pensar dessa maneira que eu estou propondo. Mas é importante que o psicoterapeuta entenda que o quê? A esperança de cura é um obstáculo sério para a cura, justamente pela carga enorme de idealização. Porque ela faz com que essa esperança de cura, essa idealização, faz com que as melhoras reais não sejam valorizadas e sequer percebidas. Porque a pessoa não deprimida, digamos, ela é capaz de ver beleza num dia normal, de ver beleza na natureza, no céu azul, numa flor, enfim, nas coisas simples da vida. Então, o deprimido, em geral, olha alguma coisa simples e fala assim, pá, isso é banal, não tem a menor graça. E aí ele quer atingir a tal da cura, a partir da qual ele veria graça em tudo. Quer dizer, ele já poderia estar fazendo a experiência da melhoria, mas ele bloqueia essa melhoria por algum ressentimento embutido de assim, isso é pouco, eu não quero isso, eu quero mais. Não foi isso que foi prometido para mim. Não é isso que me disseram que eu teria. Né? Então, a depressão se acompanha com frequência de um ressentimento em relação a quê? Se a pessoa é religiosa, em relação a Deus, se ela não é religiosa, em relação à vida, ao destino, né? Mas como se existisse sempre um grande olho que teria que ser justo, mas não é justo, olha como a vida foi injusta comigo e tal, tal, tal. Né? São falas do ressentimento. Com frequência, elas aparecem ou embutidas, ou ocultadas na depressão, né? E às vezes não, de um modo explícito mesmo.
Fato é que, então, voltando para o ponto, a esperança da cura, né, tem um paradoxo, porque é um fator de não ter cura. E, no fim das contas, é como se a pessoa não quisesse, de fato, a cura. É como se, no fundo, ela soubesse que é impossível. E, é impossível, então não quero. Eu quero só ficar com a esperança. Né? Porque a esperança me move, na verdade, me move a continuar doente. Né? Porque mantém a doença. Eu continuo esperançoso, opa, então não muda nada. Por quê? Porque a mudança que eu quero é aquela que, na verdade, é impossível, que é assim, instalou o dedo, pluft, virei uma pessoa elevada, né, que medita o dia inteiro, flutua, sai do chão. Isso não existe, não existe. E acho que, no fundo, a pessoa sabe que não existe. Então, o psicoterapeuta, ele é importante que ele perceba, que ele saiba disso, né? Que muito mais importante do que a cura no sentido absoluto e, portanto, a esperança de cura, são as melhorias que, na verdade, significam o quê? A pessoa poder se sentir a si mesmo, sentir a própria dor, sentir o próprio sofrimento, sentir os prazeres, né? Sentir a própria potência, estar atenta e aceitar essa potência. Ok, passo para o ponto 2. Vamos lá. O Spinoza, a teoria dos afetos de Spinoza diferencia os afetos ativos dos afetos passivos. Essa diferenciação, no meu entender, é fundamental, mas aí, enfim, lamento dizer, né, a gente, eu me incluo, gosta tanto da filosofia do Deleuze, a leitura que o Deleuze faz de Spinoza não ajuda nesse ponto. Então eu proponho assim, nesse ponto, pelo menos, vamos deixar o Spinoza do Deleuze de lado, que não está ajudando. Por quê? Explico. Né? A tristeza é sempre um afeto passivo. Só que as alegrias não. E aí é que está a importância dessa ferramenta conceitual do Spinoza para entender a complexidade da nossa vida psíquica. As alegrias, elas podem ser ativas e podem ser passivas. Então, ok, a tristeza está localizado, tristeza sem passivo. Nem é tão simples assim, eu vou comentar isso. Ainda assim é complexo, mas ok, pelo menos é mais simples de entender. Tristeza, afeto passivo. E a alegria? Ela pode ser ativa e pode ser passiva. E aí vem a questão, como diferenciar? E essa diferenciação, que não é uma diferenciação propriamente classificatória, né? O que importa não é a gente saber a cada momento, vamos lá, essa alegria que eu sinto, ela encaixa na gaveta X ou na gaveta Y? Não é essa a ideia, mas a compreensão profunda e, portanto, né, mais ou menos difusa, sem ser classificatória, entre alegria ativa e alegria passiva, essa é fundamental. Por que é fundamental? Porque ela vai diferenciar uma alegria passiva, ela seria mais, por exemplo, da ordem do gozo, do benefício secundário e a palavra principal, da reatividade. Então, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, uma alegria de uma diversão, um passatempo, ficar lá olhando série da Netflix e tal, ok, é uma alegria passiva, mas uma alegria passiva, a princípio, se não for compulsiva, anódina. Não é que não faz bem nem mal, faz bem assim, que não muda a sua vida, mas faz bem, ok, uma alegria passiva, bacaninha, legal, interessante. Faz parte da vida, é gostoso. Ok. Mas se a gente pensar nas alegrias passivas mais radicais, por exemplo, de uma compulsão, ou de forma ainda mais clara, reativa mais clara, né? De uma vingança, de um ódio transformado em vingança e bem-sucedido na vingança, de um planejamento de uma vingança, coisas que são totalmente comuns no que normalmente se diagnostica como bipolaridade, por exemplo, enfim. Essas alegrias são claramente passivas e nocivas e ruins. Porque a pessoa ela está esquecendo de si, esquecendo a sua potência para exercer poder contra um outro. E esse prazer sádico, na verdade, é um prazer masoquista. Porque a pessoa está tendo um prazer que está no lugar de. Está desviando a energia dela, está no lugar de ela ter uma alegria ativa, que é uma alegria, as alegrias de expansão, as alegrias de realização. Não é nada assim de outro mundo, pode ser de outro mundo também, uma coisa incrível, mas pode ser uma coisa simples.
né? Ouvir uma palestra que mexe com a gente, ler um livro que força a gente a pensar, ver um filme que toca, que mexe, ter uma relação interpessoal que nos expande. Enfim, são coisas cotidianas, não é nada incrível e excepcional, né, de outra atmosfera, de outro mundo, outro portal de universo. Não precisa estar na faixa preta da elevação espiritual, não precisa conseguir meditar do jeito que dizem que tem que ser a meditação, não precisa de nada disso. São as alegrias que expandem, que expressam a potência que é nossa e que ninguém tira. Essas são as alegrias ativas. As alegrias passivas, essas mais radicais, com frequência impedem, são obstáculos à alegria ativa. As alegrias ativas, inclusive as alegrias ativas simples. Então, essa diferenciação entre alegria ativa e passiva, ela é fundamental para a própria pessoa e para o psicoterapeuta. Porque, e é uma pena que essa ferramenta não esteja mais popularizada, mais clara, mais utilizada. Bom, e como eu disse, o Deleuze não ajuda, né? Porque o Deleuze, ele acha que a alegria ativa é um treco intelectualizado, que só ele e outros filósofos têm, e a alegria passiva são todas as nossas alegrias. E aí não faz diferenciação entre um masoquismo ou uma crueldade, um sadismo, ou uma vingança, um ressentimento, uma alegria, um prazer reativo, um gozo, não faz diferença nada disso. Não ajuda, né? Não ajuda. Aí acaba criando uma polarização do certo e do errado, do bem e do mal repaginados, né? Aí vai ter o ódio do bem, sabe? Umas bobagens dessa que a gente vê hoje em dia, né? Na polarização. Sabe? Não existe ódio do bem. Ódio é tristeza. Né? Ah, mas eu fico feliz quando eu tenho ódio do bem. Então, é alegria passiva. Você está perdendo tempo da sua vida. E não é só perdendo tempo, isso está contribuindo para gerar tristeza. Não só ocupa o tempo da alegria ativa, como vai contra, é um vetor contrário à alegria ativa. Que você tenha consciência que tal coisa é errado, que não deveria existir, acontecer, faz lá a sua participação contra aquilo, ok. Você se afetar com ódio, você está tão triste quanto o que você está criticando. Você está contribuindo para um mundo pior. É o ativismo contraproducente, ativismo afetivo contraproducente, né? Vamos disseminar o ódio ao ódio, enfim. Bom, então é fundamental, no meu entender, para a clínica psíquica, essa diferenciação não tanto entre tristeza e alegria, mas entre alegria ativa e alegria passiva. Bom, e aí vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, né, é que o Spinoza, ele chama atenção, ele entende que existem 3 afetos primários, que são o desejo, a alegria e a tristeza. O que é curioso, porque ele coloca 3 afetos primários então é primário, né? É o primeiro, e, no entanto, existe uma diferença entre o desejo e o par alegria e tristeza. O desejo, diz Spinoza, é a essência do homem. Ou seja, ele não faz falar que a alegria é a essência do homem, nem que a tristeza é a essência do homem. Então, embora sejam 3 afetos primários, existe um que é mais primário, que é o desejo. E a alegria ou a tristeza são, digamos, as qualificações o efeito afetivo, né, do desejo. Né? Então, quando a potência aumenta, é uma alegria. Quando a potência diminui, é uma tristeza. Ou seja, voltando para o ponto anterior, aliás, a alegria passiva, ela é, eu costumo dizer, né, o poder sobre o outro é um fetiche da potência. Eu me sinto impotente, aí, ainda que inconscientemente, exerço um poder sobre o outro, me comparo, né? E aí, como que me sinto potente sem estar, de fato, sendo potente? A alegria ativa é a expressão da potência, a alegria passiva é a expressão da impotência através de uma percepção equivocada de aumento de potência pelo poder exercido físico, objetivo ou imaginário sobre o outro. Então, o desejo, portanto, né, aí diz Spinoza, também pode ser entendido como se expressando como desejo ativo,
ou como desejo passivo. E isso também é, por isso que eu botei como terceiro ponto, fundamental, se possível, a pessoa perceber em si, e sem dúvida o psicoterapeuta perceber. Porque com muita frequência, aliás, a própria teoria psicanalítica, né, a ideia lacaniana da verdade do inconsciente, como assim a verdade do inconsciente? Tudo bem, o inconsciente ele é revelador, mas ele pode ser revelador de uma reatividade. Então, o fato dele ser revelador não quer dizer que o desejo que é revelado seja bom para a pessoa, ou expresse a pessoa, ou uma verdade da pessoa. Aquelas histórias que a gente sempre ouve, assim, fui fazer psicanálise, me assumi e estou muito mais infeliz do que antes. Pô, tem alguma coisa errada nisso. É uma ideia inadequada. A pessoa assumiu suas reatividades. É como se ela dissesse assim, pô, descobri que eu era uma pessoa ressentida, agora eu sou uma pessoa ressentida que assume o ressentimento. Pô, vai ser péssimo. Não sei se é melhor ou pior do que antes, mas não adiantou, porque você não é essa pulsão de morte. Você não é um ressentido. Você não é um deprimido. Você é uma pessoa, um ser humano como qualquer outro que tem uma pulsão de vida. Então, o inconsciente e o desejo inconsciente podem simplesmente estar sendo essa reatividade reprimida. Então, se a gente for querer usar o termo verdade do inconsciente, não pode ser uma verdade metafísica. Teria que ser no sentido de, assim, vamos observar o que de fato a gente sente, o que de fato a gente deseja. Mas não quer dizer que esse desejo seja genuíno, autêntico, um afeto ativo. Por isso que é importante entender que o fato de ser um desejo não significa que o desejo é meu no sentido ativo do termo. Pode ser, e com frequência um desejo movido por causa externa, reativo a causas externas que eu introjetei e que está me destruindo por dentro. Então, perceber esse desejo, e talvez até em algum grau, né, expressá-lo, mas não como passagem ao ato, pode me ajudar a elaborar esse desejo para poder não precisar mais dele. E para poder, aos poucos, desenvolver desejos que sejam criativos de fato, que sejam de expansão. Esses sim são curativos. Então, perceber os desejos passivos, reativos, faz parte da terapêutica. Mas não necessariamente para expressá-los ou para ter passagens ao ato, mesmo que deixem de ser disruptivos e passem a ser calculistas ou, enfim, ou assumidas. Não. A ideia é justamente assim, perceber, caramba, por que eu estou desejando, né, o mal a mim mesmo, o mal ao outro, por que eu estou desejando, enfim, tanta coisa que ao mesmo tempo me deixa angustiado ou me deixa, enfim, mais ansioso ou me deprime. São sinais de que esse desejo é o que o Spinoza chama de desejo passivo, desejo ou afeto passivo. Mas certamente, se a gente, né, juntando os itens que eu estou trazendo, né, se a gente conseguir observar os nossos afetos, as nossas tristezas, as nossas dores, sim, os nossos afetos ruins, de ódio e tudo mais, a gente vai poder observar também os nossos prazeres ativos. A gente vai poder observar a nossa potência. E relaxando dessa defesa toda que deixa as pessoas ansiosas, né, para poder dar vazão a essa potência ativa, né, essa potência própria. Então, vou até dar uma palavrinha, né, em relação assim, à meditação. Eu acho ótimo meditação. Só que eu acho que a gente tem que ter um cuidado, digamos, psíquico em relação a esse tipo de exercícios, né, que podem muito, de fato, nos ajudar, porque não adianta a gente criar uma janela no nosso dia ou na nossa experiência de religar com a nossa própria potência. Entre essas janelas, por exemplo, a meditação, mas existem outras também, né? Em geral, sensórias, né? A gente abrir uma janela e, uma vez fechada a janela, voltar a nossos ressentimentos, nossas defesas psíquicas, a gente voltar a se armar, voltar a ir reforçadas, em geral, por ideias inadequadas. A pessoa merece, eu mereço, eu não mereço, sou culpado, não, é o outro que é culpado. Isso são sentimentos / ideias que o Spinoza chama de inadequadas e que fazem o trabalho contrário de uma meditação ou mesmo de uma terapia.
Então, é importante ter isso com clareza, porque se a gente for esperar que só a meditação, por si só, né, digamos, eu consigo relaxar, consigo entrar em contato com a minha própria potência, em contato, ela sempre esteve lá, mas, digamos, venci essa dissociação psíquica e estou sentindo a expressão da minha própria potência. E aí, parei de meditar, aí volta todos os pensamentos contrários a isso, né, de culpa minha, culpa do outro, mérito, vingança. Cara, você vai ter que meditar muito e vai ficar numa gangorra de medita, volta atrás, né? Casas para frente, casas para trás, lá no joguinho de tabuleiro. Então, é importante, a gente volta a dizer, né? Por isso que eu trago essas ferramentas, né? Entender o Conatos, entender a nossa potência, que ela nós somos nossa potência, entender a diferença entre alegria ativa e alegria passiva, entender a diferença entre desejo ativo e desejo passivo, né? E pensar justamente a diferença entre as alegrias ativas, em geral, são reativas por quê? Porque são maneiras meio atrapalhadas de fugir de uma tristeza. Mas uma meditação também pode ser uma maneira de tamponar, de fugir de uma tristeza. Então, a meditação em si ela é boa, mas ela pode estar tendo um uso psíquico inconsciente de tamponar, de fugir de tristeza. E aí, ok, naquele momento eu me sinto bem, ufa, relaxei. Mas aí volta para a vida. Aí a meditação vai estar tendo o mesmo efeito de uma drogadição qualquer. Né? Que assim, puxa, naquele momento eu, por força química, me forcei a parar de pensar. Mas depois você volta para o mundo real, e não é o real lacaniano, para o mundo real da vida. Né? Bom, e aí, quarto e último ponto, né? Eu acho que a creme de la creme, né, é a cerejinha no bolo para ajudar a gente a entender mais no detalhe esses 3 pontos que eu falei anteriormente. Que o Spinoza, no Tratado da Reforma do Intelecto, ele propõe ferramentas conceituais que os comentadores em geral não percebem, né, para a gente entender o que hoje se chamaria uma filosofia da mente, entender o funcionamento psíquico mesmo. Né? Eu até brinco assim que o Antônio Damasio escreveu o primeiro livro dele, O Erro de Descartes, e depois escreveu Em Busca de Spinoza, que é sensacional a percepção dele, né? Pô, Spinoza está falando da mente. Mas o Damasio não entendeu essa ferramenta, quer dizer, não usa essa ferramenta do Tratado da Reforma do Intelecto. Dá vontade de escrever uma carta para ele, assim, ó, lê meu artigo aqui, poxa, você vai aprofundar, você vai encontrar mais o Spinoza que você está buscando. Enfim, vou compartilhar com vocês. O que o Spinoza diz lá, que retoma na ética, mas que está mais apresentado, mais claramente apresentado nesse primeiro livro, que o Spinoza diz que é o método para compreender a ética, né? Que é o método. Ou seja, entendam o que é a reforma do intelecto, e aí vocês vão poder ler a ética sem ser com um olhar metafísico cartesiano, kantiano. Spinoza diz assim, como a gente já sabe, né, enfim, quem tem alguma noção de Spinoza, corpo e mente são 2 aspectos, né, são modificações, nós somos uma modificação da substância, a substância tem esses 2 atributos, o pensamento e a extensão, e o indivíduo, portanto, né, ele é essas modificações desses atributos. A modificação da extensão é o corpo, a modificação do atributo pensamento, da vida, do real, é o nosso pensamento. Mas em que sentido nós somos corpo e mente? Eu diria assim, nós somos corpo, ponto. Só que esse corpo é pensante. Então, a mente, ela não existe separada de um corpo, porque ela aí aqui eu vou citar o Winnicott, a elaboração psíquica da atividade somática. Pode botar entre aspas, é uma frase do Winnicott. Ou seja, o que existe é um corpo, só que a atividade somática pensa. Então, diz Spinoza, a primeira ideia, ela é a ideia do corpo. Se a gente quiser, a gente bota hífen para ficar mais claro. É a ideia do corpo. Ou seja, o corpo pensa. Ele está descrevendo o inconsciente. E está descrevendo, inclusive, o inconsciente do recalque, o inconsciente reativo. Por quê? Porque esse corpo que pensa é um corpo que já é marcado. O nosso corpo singular, ele não é só um corpo singular, assim, puro. Ele é um corpo que tem uma história de vida, que tem suas defesas psíquicas ao longo da vida. O exemplo que o Spinoza dá, na ética, eu acho que deixa isso bem claro. Você vê, digamos, se um camponês vê uma pegada de cavalo na areia, na terra, imediatamente, eu sublinho imediatamente, ou seja, sem mediação de um pensamento que raciocina e tal, ele vai
pensar, por associação de imagens, ele vai pensar num cavalo de arado. Mas se é um soldado que vê essa mesma pegada na Terra, ele vai pensar num cavalo de guerra. Porque o corpo do camponês vê muito cavalo de arado e talvez nunca tenha visto um cavalo de guerra. O corpo do soldado vê muito cavalo de guerra e talvez nunca nem tenha visto ou lembrado, sei lá, de um cavalo de arado. Então, o corpo marcado faz associações sem mediação que, no entanto, mostra Spinoza, são paradoxalmente reflexivas. Então, elas são reflexivas sem ser uma reflexão consciente. Essa reflexão consciente, o Spinoza chama de ideia da ideia. Ou seja, é a ideia que a gente tem, por isso que é reflexiva, acerca da ideia do corpo. Então, toda a ideia da ideia é uma reflexão acerca da ideia do corpo, que, por sua vez, já pode ser embutidamente reflexiva, de um corpo marcado. A ideia da ideia, aí o que acontece e que começa a gerar as ideias inadequadas, os problemas? A ideia da ideia, ela pode, ao invés de buscar, ou seja, nossa mente, né, ao invés de buscar observar no sentido de tentar entender, não entender como a gente tem normalmente, com a mente fazendo tic-tac, ricocheteando, né, entender assim, pô, peraí, deixa eu tentar sentir, observar a mim mesmo, entender a ideia do corpo, que seria justamente o quê? Ao invés de pensar, por que eu estou com uma dor? Ou por que eu estou sofrendo? Aí vem a mente, a ideia da ideia fica e associando com teoria psicanalítica, teoria sei lá o quê, e aí chega lá uma conclusão. Este meu afeto, e escreve um tratado sobre o que você está sentindo, sem observar o que você está sentindo. Então, a ideia da ideia, se ela faz isso, e com frequência ela faz, é o funcionamento metafísico da mente, né, ela vai gerar ideias inadequadas e sintomas. Ao contrário, se essa mesma função da mente de refletir e perceber a ideia do corpo, de fato se abre para a ideia do corpo e não tenta buscar explicações externas a respeito da ideia do corpo, a gente vai perceber o que a gente está sentindo. E aí a gente pode tentar entender por que eu estou sentindo assim, por que eu estou com raiva, por que eu estou ressentido. E aí a gente vai ver o quanto que o sentir, diz Spinoza, já é um pensamento. O afeto é um pensamento. Tanto que, seja na clínica, seja fora dela, quando a gente vai expressar assim, ao falar, a gente vai organizando e vai descobrindo, entendendo, porque a gente começa a perceber e começa a ver que os afetos podem ser descritos como os pensamentos que eles foram inconscientemente. Esse é o exercício terapêutico, é entender o que se passa em nós. Não é entender os afetos como se os afetos fossem coisas. Vou dar um exemplo. O afeto do medo, como se o afeto do medo fosse uma coisa, o medo. Aí eu vou aprender tudo sobre o medo. Aí quando eu sentir medo, eu vou lançar a mão da teoria e vou pensar, puxa, agora eu sei tudo sobre o medo. Isso não vai adiantar nada, porque a sua conclusão vai ser, e no entanto continuo com medo. Que é mais ou menos a frustração do Freud na primeira tópica. A ideia é eu, com as teorias sobre o medo e tudo mais, que isso seja uma ferramenta, não para eu aplicar em mim, para eu ter na minha mente, para conseguir relaxar e perceber qual é o meu medo. Para entender os nossos afetos, o conhecimento dos nossos afetos, a gente não vai entender universalmente os nossos afetos, a gente vai entender os nossos afetos naquele momento ainda por cima. Então, são nossos e ainda por cima naquele momento. E é isso que o psicoterapeuta pode ajudar. É justamente assim, é ajudar a perceber a ideia do corpo, isto é, o afeto, o pensamento do paciente. E, claro, e o paciente em relação a si próprio e o analista em relação a si próprio também. Mas o que importa é entender a ideia do corpo, que é esse sentir pensar. E a ideia da ideia, ela pode ajudar nisso, ou ao contrário. Ela pode, te jogar lá para teorias e tudo mais, a gente vai escrever um tratado e a pessoa não vai ser transformador. Porque, lembra Spinoza, na ética, só um afeto mais forte modifica um afeto anterior. Então, a razão para ser transformadora, ela tem que ser essa compreensão da ideia do corpo. Só assim é que ela é também um afeto e por isso é transformador, que é o que a gente chama de elaboração, né? Que é
esse assim, nossa, estou entendendo o meu afeto, estou entendendo por que que eu agi de tal maneira, estou entendendo por que que eu estava deprimido, por que que eu sinto tal coisa. É essa compreensão que é transformadora, né? O Winnicott, ele diz isso também, quando ele diz que uma interpretação verdadeira, ela pode até ser verdadeira, mas ela não vai ser útil. Então, lembra Nietzsche, né? A verdade, por que sempre a verdade? Que se dane a verdade. Por que não a mentira? Quer dizer, na verdade, por que não a criatividade, né? A verdade. Então, voltando para o Winnicott, ela só vai ser útil, a interpretação verdadeira, se de alguma forma o paciente sente ela, não é incorporar, enfim, ela sente ela como sua. Olha a questão do afeto ativo. Se ela se explica pela própria compreensão do paciente, essa compreensão é transformadora. Se o paciente olha a interpretação verdadeira como uma causa externa, ele vai ter um afeto passivo em relação a ela. E ele vai ver, puxa, essa interpretação é verdadeira. Pluf, e vai deprimir mais ainda, porque o afeto dele está sendo passivo, que é um afeto depressor. Então, diz o Winnicott, a interpretação verdadeira, quando ela é útil, diz o Winnicott, ela é muito mais útil para o paciente pensar assim, que bom, o meu analista está me entendendo, eu não estou falando para a parede, do que propriamente pelo conteúdo. Porque o conteúdo só vai ser importante quando o paciente descobre ele. Que é aquele que o Winnicott fala também, né, do inventar o que já existe. Por quê? Porque o que é transformador é a invenção, é a criatividade, que é a expressão da potência própria da pessoa, como modificação da potência da vida em geral. Bom, Engraçado que o próprio Freud, ele dá uma dica para os analistas, dizendo, você faz a interpretação só quando o paciente estiver quase chegando lá, né? Porque é o sinal de que ele está no caminho ali, vocês vão se encontrar, né? Exatamente, é o sinal de que é dele, né? Que é ele pensando, não com esse pensamento, da ideia dissociado da ideia do corpo. Né? A dissociação psíquica é isso, é uma dissociação entre a ideia da ideia e a ideia do corpo. Aí vai ser o paciente tendo uma ideia da ideia totalmente misturada, integrada, olha a integração psíquica aí, integrada com o sentir, integrada com a ideia do corpo. E é essa integração, né, que é um termo que o Winnicott usa o tempo inteiro, como terapêutico, é essa integração que é transformadora do afeto. Lucas, então são esses os 4 pontos que eu queria trazer, né? Enfim, espero que essas ferramentas possam de fato ser úteis aí para todos, né? Para mim são muito úteis. E, enfim, te passo a palavra, né? Vai ser um prazer a gente conversar, debater e desenvolver aí as ideias. Maravilha, André, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que foi excelente para todo mundo, assim. Que aqui, anotando mentalmente um monte de coisas, sabe? Opa. De insights, ideias, assim. Algumas, né, que eu já tinha ouvido você falar, já tinha assistido aulas e acompanhado, mas outras que pegaram em detalhes, assim, muito interessantes. O pessoal está colocando as perguntas aqui no chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta por vídeo e voz também, tá, gente? Desde que não seja aquela pergunta longa que a pessoa conta um caso de 5, 6 minutos, mas pode fazer a pergunta também por áudio e vídeo. Mas tem algumas pessoas colocando perguntas aqui, comentários, mas eu queria destacar um ponto da sua fala que eu achei muito interessante, que eu não havia ainda me atentado para o quanto isso pode ser prejudicial na clínica, né, André? Que é essa questão da metafísica, a ideia de que o êxito terapêutico é uma coisa assim, um santo graal a ser buscado, né, e numa dimensão assim muito transcendental, né, e como isso contribui para que a pessoa continue doente e para que ela piore no seu estado, né? Eu vejo hoje, por exemplo, assim, tem muita gente na internet, né, essa coisa de marketing digital, empreendedorismo, essa cultura, né? Muita gente na internet que fala que você tem que ter uma vida épica, uma vida maravilhosa, e ficam colocando como se fosse uma coisa assim absolutamente impossível de atingir, ou que você vai demorar, você vai ter que fazer uma ascese completa para chegar até lá, né? E como isso vai aos poucos diminuindo a potência da pessoa para conseguir aproveitar as coisas do cotidiano, né?
Teve um dia que eu fiz uma live dessas que eu tô fazendo de manhã, e falando assim, que hoje tem muito essa cultura do você tem que descobrir o seu propósito, né? E é sempre uma coisa metafísica, é sempre uma coisa assim, que não está no seu dia a dia, que você tem que descobrir uma verdade, né? Escondida, assim, que você tem que descobrir. E o que eu estava falando na live é assim, olha, o trabalho que você desenvolve no seu dia a dia, por mais simples que ele seja, às vezes você é um balconista, né? O seu trabalho é só pegar ali o produto e entregar para o cliente. Mas ele tem um propósito envolvido ali. Se você parar para pensar nesse propósito, está envolvido no seu trabalho, você vai se sentir bem, você vai se sentir potente fazendo aquilo, né? Então, eu acho que essa dimensão da metafísica é, de fato, uma coisa bem perniciosa, que pode fazer, inclusive, no processo terapêutico, muitos pacientes terem, assim, a ideia de que eles nunca vão chegar, né? Assim, é um negócio que eu vou ficar aqui 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, e esse troço parece que nunca vai chegar esse dia que eu vou descobrir a verdade do meu desejo, né? É exatamente, Lucas, exatamente. Nossa, isso fica muito nítido, o quanto que, né, esse tipo de pensamento, né, de coach, né, youtuber, assim, e não só, mas também, né, e hoje em dia, sobretudo, o quanto faz mal psiquicamente para as pessoas, né? Eu vejo, assim, tem pessoas que relatam, de fato, assim, eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, mas não é grandioso. A pessoa coloca um ideal de ego totalmente idealizado e que é claro que é uma causa externa, que está fazendo mal para a pessoa porque ela está se relacionando com isso como se fosse a única meta que tem valor e que fica algo inalcançável, e não só inalcançável justamente porque é metafísico e bizarro, né? Um treco assim, meio maluco de outro mundo, né? E ela não percebe, e é falso isso. Né? Ela não percebe o quanto que ela poderia estar tendo alegrias ativas no simples. E ela acha que não, ela desvaloriza o simples. Quer dizer, então, na verdade, ela vivencia como se tudo aquilo que ela estava fazendo, que é criativo, né, fossem alegrias passivas, quando podem estar sendo alegrias ativas, ou poderiam estar sendo, que estão sendo impedidas de serem vivenciadas como alegrias ativas, por conta dessa ideia metafísica dissociada, essa ideia da ideia dissociada do que se sente, que está, né, que nem um diabinho superegóico, né, falando assim, não, isso não tem valor, isso não tem valor. Só tem valor aquilo que o coach falou, só tem valor aquilo que o youtuber falou. A única solução é a cura absoluta. A vida que vale a pena é só a que consegue tal coisa. Ai, caramba, então a minha vida não vale a pena. E vai ver que é uma vida ali que está cheia de alegrias ativas nas pequenas coisas. Exatamente. Eu vejo muito, eu costumo falar também lá no Instagram, assim, de vários dessas figuras públicas, né, que falam assim: se você comemora a sexta-feira, é sinal de que a sua vida tá uma merda. Porque se você comemora a sexta-feira, é sinal de que você está num trabalho ruim, etc. Eu digo, não necessariamente. Quer dizer, o trabalho é algo que pode ser muito realizador e etc., mas ele te desgasta, né? No tempo que você está no trabalho, você não está fazendo outras coisas que você gostaria de fazer. E quando você sabe que chegou a sexta-feira e no dia seguinte você vai ter a oportunidade de fazer outras coisas, você vai ficar feliz, é claro, né? Que você vai ficar feliz com isso. É, Então, exatamente. Puxa, deixa eu pegar esse aí porque eu acho que ele é ótimo, né? Primeiro me veio uma palavra, né? Assim, que o Nietzsche utiliza, não é? O Nietzsche utiliza justamente para redefinir a da religião, né? Que é assim, a redenção. Toda vida vale a pena. Esse é o ponto número um. Toda vida vale a pena. Inclusive seu sofrimento, sua dor. Se você consegue entender isso que o Nietzsche traz, né, como essa beleza trágica da vida, ufa, dá um alívio e é o primeiro passo para acabar com essas idealizações metafísicas e poder sentir as alegrias ativas, sentir a sua própria potência. Que essa ideia inadequada está soterrando, impedindo, né, dando rasteira. E aí, pegando esse exemplo da sexta-feira, né? Eu vejo, tem gente que lida com o trabalho da semana como um martírio, né? Trabalho, trípode, instrumento de tortura, é um sofrimento atroz. E que chega na sexta-feira pensa assim, uhul, fim de semana, agora é minha liberdade. E aí tem a liberdade para encher a cara, ficar com ressaca no sábado, no domingo, ficar cheio de dor no estômago, se sentindo deprimido. Pô, mas valeu, porque eu
chutei o balde, né? Chutei o pau da barraca, tarará. É evidente que isso está sendo prejudicial para a pessoa. Mas olha só, não quer dizer que ele é um merda, não quer dizer que a vida dele vale menos, quer dizer que ela, a própria pessoa está se prejudicando com aquilo. Então, enquanto terapeuta, é isso que tem que aos pouquinhos, né, a gente tentar ajudar a pessoa a perceber que se ela tiver mais prazer nas coisas simples do trabalho, por mais que seja cansativo, mas esse cansativo ela conseguir ver também com a sua beleza trágica, enfim. E aí, no fim de semana, ela vai poder ter alegrias expansivas e não só alegrias autodestrutivas. Né? Então, essa gangorra de trabalho como sofrimento, alegria autodestrutiva no fim de semana, sim, é uma pulsão de morte, é uma cultura da pulsão de morte através do gozo, do benefício secundário, das alegrias passivas. Mas não é para ficar envergonhado. Assim, o problema disso não é que, que mico, ou minha vida não vale a pena, ou... Não, o problema disso é para você mesmo. Então, esse princípio da redenção, que se a gente pode chamar assim, né, da redenção trágica, né, toda vida tem valor, toda vida vale a pena, né, ele é o primeiro passo para acabar com essa comparação externa. Ih, caramba, vou ficar com vergonha, né, de não estar tendo a vida que vale a pena, de não estar seguindo o que o youtuber fala, o que o coach fala, ou porque não estou conseguindo fazer com que a meditação mude a minha vida, né, de cabeça para baixo e eu passe a ser uma pessoa elevada espiritualmente. Não é isso. Se eu estou tendo afetos mesquinhos, ideações mesquinhas, né? Eu tenho que entender porque isso está me prejudicando, além, claro, de poder prejudicar as pessoas em volta, sobretudo aquelas que eu amo. Né? Mas esse é o problema. Né? A metafísica desloca e cria uma idealização que vai contribuir como fator depressor para a própria pessoa e ser realmente um obstáculo a ela se sentir bem. Adiciona um problema, né? Já tem um problema, adiciona um outro problema. Ela cria um moralismo. É um moralismo. Né? As coisas valem por um critério externo. Pô, como assim? Né? Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui então o que o pessoal colocou. A Roberta está colocando aqui. Olha aí, Lucas, ele está falando a mesma coisa que você falou na live de hoje cedo, é verdade. Falei um pouquinho. Opa, bacana. Tangenciou a sua palestra também. Tem uma pergunta aqui, André. Assim, ela poderia ser respondida com sim ou não, mas eu acho que você vai pegá-la como ponto de partida para alguma reflexão. Legal. A pergunta do Marcelo Martins é: bom dia, professores. A depressão atinge mais homens ou mulheres? Puxa, então, vou fazer uma reflexão, inclusive porque eu não sei dizer sim ou não. Dizem que atinge mais mulheres, eu não tenho essa estatística e nem consigo observar isso, né, essa diferença. Né? Bom, caso atinja mais mulheres, e aí, na verdade, minha resposta é não sei e não me importa, mas caso atinja mais mulheres, a gente pode entender, talvez, por alguma questão social, das mulheres serem educadas. Então, não é só uma questão social assim, está no ar, né, um machismo no ar. Não, pode ser um machismo estrutural, ok, mas as pessoas são, as mulheres, as pessoas em geral, mas as mulheres são educadas, talvez mais ainda do que os homens, a se submeterem, ou seja, a tomarem como valores externos e, portanto, a se submeterem a esses valores, independente se está submetendo a machismo, não machismo, ao homem ou a outra mulher, tomarem valores externos e visar aqueles valores externos, talvez mais, mas é que está, o que importa é que isso também acontece com homens, né? Talvez mais do que a pensar assim, a minha autoestima e a minha autoestima vinculada não a comparações externas que me favoreçam, mas vinculadas a um sentimento, a uma sensação de potência. Vou aproveitar o gancho para falar dessa diferença que o Winnicott faz entre a experiência de onipotência e o sentimento de onipotência. Vou falar de uma maneira bem simples, que eu acho que é bem esclarecedora. Diz o Winnicott, o bebê, ele está lá, ele tem uma potência, no sentido, né, espinosista, gigante, mas ele não pode as coisas, ele não consegue as coisas, não tem autonomia. Se o ambiente consegue ser acolhedor de maneira que o bebê se sinta potente, ou seja, ele tem a experiência psíquica da potência,
que o Winnicott diz que para o bebê é da onipotência, porque ele não sabe que existe um outro, então ele se sente onipotente sem esse termo, né? Digamos, ele se sente potente, mas é como se ele fosse tudo. Essa experiência ela vai ser muito marcante, mesmo no sentido da marca em Spinoza, uma marca positiva, vai ser muito marcante. A partir daí, o bebê ele se sente forte para enfrentar as vicissitudes e as contrariedades da vida. Então, ele não vai precisar se sentir onipotente, porque ele se sente potente para enfrentar os problemas. Ao contrário, um bebê que seja invadido, que tenha um ambiente invasivo, seja por precariedade, por privação, seja por opressão, digamos, né, que ele não pode ter o gesto espontâneo, porque, digamos, uma mãe ou o cuidador principal tem medo dele sofrer, então protege ele excessivamente de tudo, e aí ele não se sente forte para enfrentar problemas. Na versão, então, da privação ou do excesso, esse bebê certamente não vai ter a experiência vivencial da onipotência e vai se sentir menos potente ou impotente. Esse que se sente impotente, isso é observável nos adultos, quem se sente impotente vai buscar ter um sentimento de onipotência falso. Porque a onipotência por si só é falsa. Ele vai buscar ter o sentimento de onipotência através do exercício, do teste em relação ao outro e do exercício de poder sobre o outro. Né? O exercício de poder sobre o outro, a necessidade de um sentimento de onipotência, são fatores de depressão. Uhum. Porque a pessoa se sente impotente. Aliás, como a gente acabou de dar esses exemplos, né? Eu me sinto impotente para aquele ideal de ego que é uma causa externa que está me oprimindo. Né? Perfeito. Maravilha, maravilha. A Maria Geralda colocou assim: Lucas, excelente mestre, excelente discípulo, é gratificante ouvir você e o André, excepcionalmente valioso. Maravilha, Maria Geralda. Estou Bacana. maravilhada, é a simplicidade das complexidades. É isso aí. A Daniela Castro colocou uma mensagem bem legal aqui: cada dia que passa, fico mais maravilhada com essa profissão. Ótimo. Deixa A eu fazer Regina. uma Pode falar. provocação aqui sobre a simplicidade da complexidade. É só uma provocação, só pela alegria passiva de dar uma alfinetada, né? O Nietzsche, ele zoa, né? Ele alfineta, enfim, os filósofos, enfim, as teorias. Ele faz uma zoada em relação ao Hegel, que eu acho perfeita. Ele diz assim: o Hegel parece que é complexo, parece que é profundo, mas não, ele é complicado. Aí ele faz uma metáfora, assim como uma poça de lama. Como você não vê o fundo, você não vê que é raso. Não vê que a complicação impede ver que é raso. Você faz uma coisa complicada, aí parece que é fundo. Você fica, nossa, como é profundo, eu não estou entendendo. Não, é só complicado. Sim. A provocação é para a gente pensar isso em relação a teóricos da psicanálise. Sim, sim. Às vezes Nosso parece querido que é Jacques profundo. Lacan. Desconfie que pode não ser tão profundo assim, e ser complicado como uma poça de lama. Mas vamos lá. Exatamente. Não que, claro, os autores não tragam suas contribuições, né, preciosas e tudo mais, mas preste atenção, que a sensação de afeto passivo, de nossa, essa causa exterior é incrível, isso não é bom. Não é bom. Dá uma alegria passiva, né? Justamente assim, nossa, vou dedicar minha vida para entender a lama dessa poça rasinha, porque eu acredito que ela é profunda. Ok, é uma alegria passiva, mas presta atenção que tem outras alegrias ativas, cuja complexidade, justamente por ser uma complexidade do real, né, e todos nós somos moda da substância, compartilhamos a mesma vida, o mesmo real. As coisas são muito mais simples de entender em sua profundidade. Mas vamos lá, voltando. Perfeito. Agora eu vou aproveitar também para fazer uma provocaçãozinha, que eu sempre costumo dizer para o pessoal assim, ok, em relação à teoria lacaniana, né, eu digo assim, legal, a gente pode utilizar as ferramentas conceituais do Lacan, né, e tem ferramentas interessantes, mas quando você troca a experiência para estudar o teórico, tem alguma coisa errada, porque assim, você vai passar a sua vida, ao invés de estudar a experiência vivencial ali da clínica e usar as ferramentas conceituais,
né, você passa a estudar o teórico, aí fica a sua vida inteira ali para tentar entender o que o Lacan quis dizer com a significação fálica, com o conceito de outro. Assim, pouco importa o que ele quis dizer, o que importa a ferramenta que ele está trazendo para a gente entender a realidade, né? Exatamente, exatamente. Olha, Lucas, perfeito, né? E a gente pode ter mais clareza em relação a isso que você acabou de dizer com essas últimas ferramentas conceituais que eu trouxe do Spinoza. Se a gente entende a ideia da teoria XYZ, do Lacan, por exemplo, podia ser do Hegel, né? Dissociado da vivência, que é a ideia do corpo, ok, você está fazendo um passatempo, ocupando, né, seu tempo, a sua mente, fazendo uma malhação intelectual, mas não vai achar que isso vai transformar os seus afetos. Ao contrário, provavelmente está servindo como metafísica, está reforçando a dissociação em relação à sua própria vida, seus próprios afetos, né, criando uma ilusão de que você é superior aos outros porque consegue entender aquele conceito complicado, né? E você tendo justamente um gozo, um prazer, um benefício secundário que te afasta de você sentir a sua própria potência. Se você sente a sua própria potência, você se sente muito mais seguro e larga dessa bobajada toda. Sim. Até para os alunos que estão ouvindo a gente aqui, assim, uma tentação que a gente pode cair no consultório é ficar com essa preocupação, assim, eu não estou conseguindo ver o conceito teórico aqui, né, com aquilo que meu paciente está falando, aquilo que eu estou fazendo. Mas assim, o conceito teórico ele tem que ser só uma ferramenta, ele não tem que ser Isso. algo para você, uma viseira para você, né? É Os isso. óculos através dos quais você vai olhar. Ele tem que ser uma Ó, ferramenta. Lucas, dito de outra forma, né? Se você usa o conceito teórico para entender alguma coisa, aí o teste, a prova dos 9 fora, é a seguinte: agora tenta entender sem o conceito teórico. Você tem que conseguir, porque se você Uhum. só consegue com aquele conceito, tem alguma coisa errada, você está projetando o conceito ali. Então, assim, o conceito é para você ajudar a entender algo, mas se você entendeu algo, você pode abrir mão do conceito naquele momento. Aí você, de Exato. fato, entendeu. Perfeito, perfeito. A próxima Porque, pergunta. desculpa, só uma coisa. Porque o pior é você achar que encontrou o conceito teórico no paciente e acabar Isso. impondo ao paciente aquele conceito teórico. Aí é pior ainda, né? Mas Exatamente. vamos lá. Exatamente. Perfeito. Acho que isso fechou com chave de ouro essa ideia. A Regina coloca assim: acho que ela quis dizer polarização. A nossa polarização pode ter a ver com a nossa criança interior, às vezes ferida ou não resolvida? Puxa, eu acho assim que tem totalmente a ver no péssimo sentido do ressentimento. Em que sentido que eu uso o termo ressentimento? No ressentimento, a pessoa ela não quer resolver nada, ela não quer entender nada, ela quer manter o problema para se vingar. Esse é o grande problema do ressentimento, né? O ressentimento não é assim, que mico, não sei o quê. Não, não. O problema do ressentimento é que a pessoa não está pensando num mundo melhor. Ela está pensando em colocar o dedo na ferida para dizer a culpa é sua, a culpa é sua. E o outro da polarização vai falar, não, a culpa é sua. Enfim, e vai ficar, né, nesse jogo de empurra de quem é a culpa, quando nenhum dos dois polos nunca está pensando em buscar soluções, em buscar soluções que seja da sociedade política, que seja dos indivíduos. Não, não. Está pensando assim, o desejo de encontrar culpado. Então, sim, claro que vem de algum ressentimento, algum problema da infância, um maniqueísmo infantil, né, que o Winnicott mostra o quanto que é compreensível e mesmo inevitável que na infância se tenha um maniqueísmo, porque as coisas ficam complexas demais, a pessoa quer saber, não, peraí, tipo assim, pai e mãe, parem, me explica, é certo ou errado? Né? Então é normal, mas justamente é uma fase para ser ultrapassada, para ser superada na compreensão da complexidade, que não vai significar tudo é igual, nada vale a pena. Ao contrário, que vai dar para perceber mais cirurgicamente as nuances para pensar em soluções efetivas e não para ficar dicotomizando e pensando que, né, que tem o mal do bem e o bem do mal. Não. E é interessante como é que isso no âmbito social e político, né, impede as pessoas de verem assim avanços reais, né, que estão acontecendo socialmente. Então, assim, o pessoal que não gosta daquele político X, tudo que ele faz é ruim.
né? E quem gosta daquele político X e não gosta do outro, tudo que o outro faz é ruim. E estão acontecendo um monte de coisas boas ali na realidade, né? É, exato, exato. Fica sendo uma percepção seletiva, né, movida pela adesão e ódio, né? É a ideia fixa que o Spinoza ele coloca. A metafísica, a dicotomia metafísica se caracteriza pela adesão a ideias fixas. Só que a realidade não é simples como uma ideia fixa. Né? A gente está falando da simplicidade, da complexidade. As coisas não são reduzidas a sim ou não, né, opostos. Isso é um reducionismo metafísico que faz com que as pessoas façam como você está descrevendo, né? O que é bom do lado do inimigo, eu vou minimizar. O que é bom do meu lado, eu vou valorizar. O que é ruim no inimigo, eu vou tomar como inaceitável. O que é ruim do meu lado, eu vou contemporizar. Óbvio que não se vai a lugar nenhum dessa forma. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Regis, que é sobre Nietzsche. Ele diz assim, Nietzsche e Spinoza, né? Diz assim, Nietzsche faz uma crítica à civilização, principalmente porque o homem depositou sua esperança na ciência. A ciência e a modernidade não foram capazes de salvar, ele coloca entre aspas, o homem do seu adoecimento psíquico. Como utiliza a leitura dos afetos de Spinoza no tratamento da ansiedade? Gostei da pergunta dele. Opa, legal, vamos lá. Eu não sei se eu entendi assim, a ligação entre a primeira parte e a segunda, se você quiser me ajudar, Lucas. Senão eu vou responder a primeira e depois a segunda, mais separadamente, não sei. Parece que são dois pontos, né? Acho que faz um É, comentário geral assim, e depois foca nessa questão da ansiedade, né? tá. Então, primeiro a questão da ciência. Eu não vejo nenhum problema na ciência. Acredito que o Spinoza não vê, né? Enfim. E o Nietzsche também não. Quando a gente lê o que é chamado a segunda fase de Nietzsche, ele está lá elogiando a ciência. Qual é o problema? É o cientificismo, que é você tomar a ciência como se fosse uma salvação. E aí você idealiza a ciência, só que isso não é científico, digamos. Né? Então você toma, é mais ou menos pensar assim, como a mídia faz, né, e o senso comum faz, a ciência diz a verdade, está provado pela ciência. Essas frases não são científicas, porque quem faz ciência sabe que a ciência não prova nada, ela comprova, ela é uma maneira de compreender a realidade. Né? Então, a ciência ela pode ser mais ou menos efetiva, mas ela não está falando de verdade. Verdade é uma palavra que não faz sentido para a ciência. Ela está falando de efetividade na interação com o real. E isso é incontestável. A gente está aqui falando, né, de modo remoto, cada um no lugar, graças à ciência que está sendo aplicada na tecnologia. Então, não tem como achar que a ciência, enquanto tal, é ruim. Ela, a princípio, é boa, no sentido de que ela propicia várias coisas boas. E se ela propicia coisas ruins, aí é o uso da ciência. Claro, a gente pode dizer também, o uso da ciência propicia coisas ruins, propicia coisas boas, ela não é boa. Tá bom, só que eu acho que a ciência ela é mais para boa do que para ruim, independente do uso, porque é um conhecimento do real. Não vejo como pode ser ruim um conhecimento do real. Agora, que esse conhecimento do real, mais objetivo, né, digamos, da extensão, ele não tenha trazido uma compreensão maior da parte psíquica, isso também é um fato. Só que, se você ficar com superstições vindas das doutrinas religiosas, tão fortes hoje em dia, ou, num vídeo meu do meu canal, eu menciono isso. Olavo de Carvalho, negacionismo, teoria da conspiração, isso tudo é fruto desse questionamento científico, por incrível que pareça. É fruto de se tomar a ciência como uma narrativa entre outras. Ué, se é uma narrativa entre outras, ok. Então eu vou dizer que a Terra é plana. O terraplanismo é uma narrativa entre outras, e a Terra é redonda é uma narrativa entre outras. Só que a diferença entre narrativas, esse relativismo, enquanto relativismo, que é totalmente diferente do perspectivismo que o Nietzsche propõe e que o Spinoza pratica sem esse termo, o relativismo não leva a nada. Por quê? Porque existe um real. Né?
Não adianta eu falar assim, olha só, é uma coisa relativa, se eu vou pular da janela sem paraquedas e sem nenhum aparato tecnológico do 10º andar e vou viver, ué, por que eu não vou viver? Isso é relativo. Né? Aí eu pulo, não, eu vou morrer. Então, assim, pô, agora eu vou comer veneno, né? Mas isso é relativo, se isso é um veneno ou não. Aí eu vou comer o veneno, eu vou me envenenar. Então, o terraplanismo é um fruto da pós-verdade contemporânea que não prestou atenção no que o próprio Nietzsche está dizendo, no que Spinoza está dizendo, que é justamente o quê? Vamos compreender o real e compreender como as coisas são perspectivas, mas existe um real. A questão é que nós estamos inseridos no real, então não é que nós não tenhamos acesso ao real, como pensou Kant, como pensou Lacan. Não, o real é a própria vida. Então, assim, a gente está tendo. A gente está inserido no real, somos modos da substância, que é o real. E a gente está em contato com o real o tempo inteiro. Né? E a relação com o real é imaginativa, não é imaginária, como pensou o Lacan. É imaginativa. E, aliás, o Lacan pensou imaginário e tira isso do Spinoza. Só que Spinoza está muito melhor, está muito mais bem explicado. Ele pensou deformando, assim, né? Falseando o real. A ferramenta de Spinoza em relação a que tudo é imaginação é muito mais de acordo com a realidade, muito mais potente. Tudo é imaginação não quer dizer que tudo é imaginação dissociada da ideia do corpo. Existe uma ideia do corpo que é esse real, que faz com que veneno seja veneno. Para a gente, né? Para um outro bicho, não vai ser veneno e por aí vai. Né? Então, esse é um ponto. Né? E o segundo ponto, que eu acho que eu meio que já respondi, mas qual era mesmo? Da ansiedade, né? Ansiedade, transtorno de ansiedade. Então, me parece assim. Primeiro, a ansiedade, de um modo geral, ela reflete essas exigências superegóicas. Isso o tempo inteiro, em qualquer época, né? Do Freud, do Lacan e do Winnicott, que é a mesma época, né? Na nossa. No momento atual, talvez as ansiedades estejam mais frequentes porque as pessoas, primeiro, estavam, né, antes da quarentena, né, antes da pandemia, num processo de aceleração totalmente inviável e insustentável. Com a pandemia, muita gente pôde botar o pé no freio um pouquinho, e isso é um lado bom da quarentena. Né? Agora, mesmo dentro da quarentena, muita gente não conseguiu botar esse pé no freio e o próprio receio da doença e ficar também confinado, né, sem ver fisicamente as pessoas, né, sem poder abraçar, sem poder ver as pessoas, também é um ponto que reforça a ansiedade. Né? Então, eu acho que antes da pandemia, se vivia uma aceleração de produtividade no sentido a gente pode chamar de capitalista, sei lá, enfim, mas não é só no capitalismo que isso acontece, mas enfim, dessa produtividade de resultados corporativa e tudo mais, né? É uma produtividade externa, não como expressão criativa, e no lazer como fuga, como compulsão e fuga, um pouco no modelo que eu tinha falado lá da sexta-feira, né? Bom, e com a quarentena, o ponto positivo é que me parece que a maior, não sei se a maior parte, mas muita gente conseguiu botar um freio, desacelerar e sentir mais sua própria dor, sentir mais seus próprios prazeres, reorganizar sua vida, apostar em projetos mais criativos e que realizem mais. Só que, em compensação, né, trouxe esse confinamento, que não é bom, né, esse isolamento que não é bom, e trouxe também um outro tipo de ansiedade em relação ao presente, ao futuro, né? Trouxe também muito mais gente com problema de pele, com problemas de saúde ligados a não estar se movendo no dia a dia, não estar pegando sol, etc, etc. Enfim, isso é o que me vem à mente, né? Para pensar, a ansiedade sempre houve e, com certeza, ela se dá em relação a um superego, né? Por isso que ela está tão próxima também da depressão, né? Que é assim, eu não sou capaz de dar conta das exigências que eu introjetei, né? Que eu mesmo ponho para mim mesmo como introjetadas a partir de exigências sociais, ou de pai e mãe, ou de família, ou de trabalho, ou de televisão, de mídia, né? E aí vai gerando uma insatisfação consigo mesmo. Spinoza usa esse termo. Ele diz assim, olha, o primeiro grau assim, né, dessa terapêutica é a satisfação in se ipso, consigo mesmo.
e essa satisfação consigo mesmo vai ser tanto maior quanto mais for uma satisfação em relação à própria existência, à própria vida e a mim enquanto expressão dessa existência, né? Que aí seria esse âmbito mais do que ele chama de amor intelectual à vida, amor intelectual a Deus, que é sensório, né? Que é um pouco o amor fati de que fala Nietzsche, né? Bacana. Tem um ponto que eu queria, sobre esse assunto, entrelaçar com o que você falou na palestra. Eu estava, há alguns anos atrás, estudando um livro de terapia cognitivo-comportamental sobre ansiedade. Eu tinha que preparar uma espécie de workshop aqui na UFJF sobre ansiedade. Eu falei, tem que ser uma coisa objetiva, que tem pouco tempo, né, para aquelas pessoas ali. Eu vou passar algumas dicas. E aí eu fui pegar esse livro. E aí, os autores, eles falam uma coisa muito interessante que eu não havia parado para pensar e que tem tudo a ver com o que você falou sobre a questão da metafísica. Quando você mencionou a questão da meditação também, né? Eles dizem assim, muitas vezes aquilo que para você pode parecer uma coisa extremamente simples e apaziguadora, como por exemplo, você está muito ansioso e aí você faz uma oração ou você liga para sua mãe, são comportamentos que podem retroativamente acabar mantendo você ansioso e até aumentando a ansiedade, porque você acaba não percebendo que você dá conta de lidar com aquele processo. Então você se recorre à meditação, à oração, à ligação para algum familiar, e aí, quando aquilo passa, a ansiedade volta de novo. E aí, todas as vezes que você sentir, você vai precisar daquele comportamento para se sentir bem. Ah, perfeito, faz todo sentido, né? E isso me faz pensar, né? Muito frequentemente as pessoas assim com uma depressão crônica ou resistente têm pouco hábito ou pouca capacidade, enfim, desenvolveram pouca capacidade a lidar com dores. E olha que coisa, por conta disso, a pessoa acaba substituindo o enfrentar a dor por um sofrimento atroz. Incrível, não? É uma troca de enfrentar a dor e conseguir vivenciar e sobreviver à dor, né? E vivenciar essa tragicidade da existência e, portanto, ser capaz de vivenciar os prazeres, aí ela meio que se retira, né? Se dissocia da ideia do corpo, se retira e se anestesia ou se analgesia, né? Perfeito. Beleza, então, André. Queria agradecer demais a sua disponibilidade para estar aqui com a gente essa manhã. Foi muito bom, muito mesmo. Superou as nossas expectativas, que já eram muito altas, né? E foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou. Todo mundo ligadinho aqui na palestra. Pouquíssimas pessoas saíram enquanto você falava durante o nosso debate. Prova de que está todo mundo prestando bastante atenção aqui. Então tenho certeza que foi muito legal para todo mundo. Fechando aqui as nossas manhãs nessa semana acadêmica. Então, queria só agradecer aqui o Franklin colocando que foi bacana mesmo, a Lucimária colocou ótima palestra. Maravilha. Só agradecer mesmo a sua participação aqui com a gente. Obrigado, Lucas. Obrigado a quem acompanhou, né? Queria te agradecer mais uma vez ao convite. Foi um grande prazer. Adorei estar aqui com vocês, né, nessa manhã. Queria te parabenizar pelo seu trabalho da psicanálise descomplicada, né? Descomplicar a psicanálise. É fundamental, né? Porque o importante justamente é vivenciar, e para isso é preciso ter uma compreensão complexa que começa pela simplificação, porque as ferramentas, elas são só o início, né, de uma experimentação, de uma sensação, de uma vivência. Então, bom, é isso. Eu queria agradecer, foi um prazer. Espero que tenha sido útil e que continue sendo útil aí a essas sementes lançadas aí. Maravilha, maravilha. O pessoal está colocando aqui, Danila colocou excelente, Regina também excelente, Camila, parabéns. Maria Geralda perguntando quando você voltará. Ô Maria Geralda, seria um prazer para a gente receber o André aqui presencialmente. Espero que essa situação da pandemia passe o mais rápido possível para que a gente possa organizar isso. Será um prazer enorme ter você aqui de volta a Valadares, Eu André. irei com prazer. Maravilha, maravilha. Então o convite está feito, o aceite já está dado. É só Isso. questão de tempo, tá, gente? Vamos só esperar essa situação da pandemia passar
porque aí a gente combina tudo certinho. Maravilha, pessoal. Então é isso. André, essa Um palestra grande está sendo abraço, com muito gravada, eu passo carinho. para você, passo Joia. também para todo mundo aqui, vou postar lá no YouTube e agradeço demais a sua presença aí. Um grande abraço. Um Muito bom estar abraço. com você e com vocês. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Bom resto de sexta-feira para todo mundo.